Você não deveria ter vindo. Te convidamos por pena. A frase cortou o corredor como uma lâmina. Saiu da boca dela com a calma cruel de quem tem público e faz dele a sua plateia. Cada sílaba bateu no meu peito e ali ficou, pesada, imprimindo-se na minha pele como se fosse um selo de vergonha. Fiquei parada, segurando a barra do meu vestido como se fosse a única coisa sólida naquela hora. Senti os olhares, senti o calor que sobe às faces, e por dentro, algo antigo e firme tomou conta de mim, a certeza de que aquilo tinha que ser mostrado. Sou Silvia, viúva há 9 anos, ex-enfermeira, mãe do Marcos desde o dia em que ele nasceu, o tipo de mãe que aprendeu a virar o turno, guardar cada centavo, resumir prazer para dar futuro. Trabalhei noites, pulei festas, troquei viagens por aplicações num fundo miúdo que eu chamava, com certa ironia, de meu plano de emergência e celebração. O dinheiro que eu juntaria para um dia ver meu filho casar com paz e dignidade. Não era luxo, era escolha. E naquele dia, quando Daniela pronunciou aquelas palavras, todo aquele sacrifício parecia ter virado motivo de piada. Vem comigo. Eu não sou de fazer espetáculo, nunca fui. Sempre preferi resolver as coisas no escuro, no diálogo privado, na conversa de mesa de cozinha. Mas havia sinais, pequenos, persistentes, que foram se acumulando durante o namoro deles como poeira que você varre para debaixo do tapete e finge que não existe. Mensagens apagadas a toque de dedo, promessas que sempre acabavam em desculpas baratas. Vi uma mudança no brilho do sorriso do meu filho. Vi também uma pressa nas escolhas dela que me inquietava. Não podia dizer que eu tinha provas, só intuição, e intuição, quando é de mãe, pesa diferente. O planejamento começou discreto, por necessidade e por vergonha. Não queria magoar o meu filho sem base, mas também não tinha coragem de aceitar que alguém pudesse entrar na vida dele com segundas intenções, usando o altar para selar uma mentira. Procurei ajuda legalmente. Contratei um investigador particular, um ex-policial com anos de estrada, que me explicou o que podia e o que não podia ser feito dentro da lei. Ele foi objetivo. Se há algo, eu trago provas documentadas, sem invasão, sem ilicitude, apenas o que estiver acessível e legal. Paguei R$ 45 mil, o que para mim foi tudo o que eu tinha e um pouco mais. Saques na aposentadoria, dias a menos de comer fora, cortes silenciosos em pequenos prazeres. Não conto isso para me vangloriar, conto para explicar o quanto aquilo doía. As semanas que se seguiram foram uma mistura de tensão e vigília. O investigador me entregava relatórios, como se fossem capítulos de um livro que eu não queria ler, mas precisava. Fotos de encontros, mensagens com trechos ambíguos, vídeos curtos com proximidades que não condiziam com a fidelidade que eu imaginava. Nada de invasão. Eram encontros em lugares públicos, imagens que mostravam mais do que palavras poderiam mostrar. Cada entrega era uma agulha enfincada no meu estômago. Sabia que levar aquilo adiante poderia esmagar minha família, minha reputação, a vida que eu e meu filho construímos. Também sabia que calar poderia construir um casamento em cima de uma mentira. O dilema me corroía. No dia da cerimônia, eu me preparei como sempre. Maquiagem leve, cabelo preso, o vestido que eu reservei para grandes dias. Sentia a ansiedade como uma água morna por dentro, mas mantive o exterior controlado. Almocei, mal, subi para a igreja e depois para o salão. Quando cheguei, percebi mudanças sutis. Eles haviam me sentado mais atrás, na terceira fila, como se quisessem me fazer desaparecer sem dizer. Vi Marcos lá na frente, nervoso e feliz ao mesmo tempo, com aquele sorriso de menino que eu nunca vi em outro semblante. Vi Daniela entrando, impecável, e com um ar de quem já esperava a cena dramática. Havia algo na maneira como ela me olhou, uma mistura de desprezo e teatralidade. No corredor, antes de começar, ela se aproximou. Ouvi as palavras dela como quem escuta um anúncio num rádio distante. Você não deveria ter vindo. Te convidamos por pena.
A voz era baixa, mas carregada. Havia plateia, amigas, família dela, conhecidos. Tudo pronto para transformar humilhação em espetáculo. Tive vontade de responder, de soltar uma incoerência de raiva que me envergonharia depois. Respirei fundo, silenciei. Havia um plano. Havia a Carmen do outro lado e eu precisava de calma para ativá-lo. Por que eu escolhi aquele momento? Essa pergunta ficou girando em mim por semanas depois. Havia alternativas, claro, conversas fechadas, cartas, confrontos privados. Mas a verdade é que quando se trata da pessoa que você ama, silêncio e privacidade às vezes ajudam a perpetuar a mentira. Eu não queria apenas dizer, você está errada. Eu precisava que a verdade fosse vista por todos, para que o filho que eu criara pudesse entender o tamanho do engano, e para que não restassem justificativas fáceis. Não digo que foi a única forma, apenas que foi a que eu escolhi naquele instante, e pago o preço por isso até hoje. Com um gesto quase instintivo, eu toquei levemente no ombro de Carmen, que estava na organização. Era um sinal combinado, sussurrado anteriormente, uma chave para abrir o baú. Ela entendeu. E então, a tela que sustentava a trilha do evento começou a mostrar imagens. Primeiro era um slideshow discreto, fotos de momentos comuns. Depois as imagens foram ficando mais claras, mais íntimas. Conversas, encontros noturnos, toques que não combinavam com a narrativa de um amor fiel. O som do salão pareceu diminuir, como se alguém tivesse apertado o volume da vida e tornado tudo mais nítido. Lembro da sensação física de ouvir o murmúrio crescer. Alianças pendiam como se o mundo estivesse mais leve. Vi o brilho do anel do meu filho refletindo a tela, e naquele brilho eu busquei algo que não era só espetáculo, uma confirmação. Marcos inicialmente ficou pálido. Não retirou o olhar. Seus olhos pediram explicação. Daniela, por outro lado, tentou rir, tentou desqualificar. Isso é montagem. Mas o ex-policial, calmo, apresentou os dados com frieza profissional. Não entrei em debates técnicos, deixei que os arquivos falassem. Quando a aliança caiu do dedo do meu filho, não um gesto teatral, mas um reflexo atônito, houve um som seco na mesa, como se algo se quebrasse por dentro. O salão se partiu entre quem suspeitava há tempos e quem foi pego de surpresa. Gritos, palavras duras. A mãe de Daniela puxou a filha, ameaçando processar, jurando difamar. Redes sociais, é claro, não demoraram. Em minutos que se sentiram como horas, o vídeo do salão estava em celulares, tinha sido filmado por alguém do público, e a história começou a ganhar patas próprias. Meu nome circulou com adjetivos que eu nunca pensei escutar. Alguns me julgaram moralmente, outros disseram que eu era mulher corajosa. Não havia naquele momento uma posição de neutralidade. O casamento acabou ali. Não houve música de encerramento, nem aplauso, só houve um eco vazio de copos tilintando enquanto pessoas saíam divididas entre choque e curiosidade. Marcos saiu junto da noiva, ou melhor, saiu sem ela, porque naquela confusão ninguém sabia exatamente o que iria acontecer. Daniela chorava furiosa, acusando todos de conspiração. Meus filhos, os de outras pessoas, olhavam entre os adultos como quem vê uma guerra pela primeira vez. Eu permaneci sentada, a respiração controlada, com as mãos vazias. Senti o preço de tudo desabar sobre mim. As consequências foram imediatas e estendidas. A família dela ameaçou o processo por exposição e difamação. Somei-lhe o olhar das redes sociais, os comentários cruéis, as mensagens anônimas recebidas durante dias. Pessoas que me conheciam passaram a evitar contato, temendo controvérsia. Colegas de trabalho me ligaram com pedidos de distância. Bancos me ofereceram consultas que eu não pedi. Doía não só o ataque, mas a sensação de isolamento, como se eu tivesse cometido um erro impossível de explicar a quem não viveu os mesmos medos. Marcos ficou em silêncio. Não me atendeu por dias. As ligações iam direto para o vazio. Eu escrevia mensagens que depois apaguei quando vi a minha própria dor estampada nas linhas. Foi o momento mais duro.
Perceber que o filho que você fez talvez precise de tempo para reconhecer que a mãe dele agiu por amor, e que esse amor não é sempre limpo, que às vezes é feio, caro e causa ruído. Em noites quentes eu me peguei chorando escondida, lembrando dos primeiros anos, das fraldas, das noites sem dormir, das promessas feitas numa cozinha de luz fraca, e me perguntando se tudo aquilo bastaria para reconquistar aquilo que eu havia perdido, a confiança do meu filho. Foram semanas longas. O nome da família entrou nas conversas da cidade. A fatalidade das redes sociais espalhou versões. O investigador manteve a postura profissional, mas mesmo ele não podia conter a fúria humana que se desencadeou. Houveram mensagens de ódio, mas também algumas pessoas que me escreveram discretamente para dizer que se aquilo tivesse acontecido com a mãe delas, fariam o mesmo. Essas mensagens aqueciam e doíam ao mesmo tempo. Calor de quem entende, juízo de quem não se atreve a opinar em público. O silêncio do meu filho, mais do que a raiva, era o que me fez repensar e descobrir a humildade. Talvez eu tivesse sido dura, talvez houvesse outras formas. Essa ambivalência moral me acompanhou como uma sombra durante os primeiros encontros posteriores. Eu procurava justificativas, mas sabia que justificativas não são explicações que curam feridas. Então, decidi dar espaço, porque aprendi, naquela vida inteira cuidando de outros, que o tempo é um remédio que aceita ou rejeita, dependendo do que você planta nele. O primeiro encontro depois do caos aconteceu numa tarde cinzenta, na Avenida Paulista. Marcos apareceu com a cara endurecida, como se a vida tivesse dobrado as arestas do seu rosto. Sentamo-nos numa mesa de café, um lugar neutro. Havia medo, culpa, vergonha em seus olhos, uma mistura que eu reconhecia todos os dias quando me olhava no espelho. Ele falou, e suas palavras foram simples, diretas e cortantes. Por que fez isso, mãe? Por que expor assim? Você não pensou em mim, em como eu iria me sentir? Falei pouco. Às vezes, o silêncio de uma mãe é a forma mais honesta de ouvir o filho. Expliquei o que tinha sentido, sem pedir desculpas por tudo, porque não era só uma questão de certo ou errado, era uma questão de proteger. Gastei minha aposentadoria para ter provas, disse. Mencionei o valor porque queria que ele entendesse que isso não foi uma ação leviana, custou-me dinheiro e dignidade. Contar o valor foi também uma forma de mostrar que aquilo foi para mim um rito final. Ele me olhou como se eu fosse uma estrangeira, e foi ali, na pressa de palavras, que percebi que o amor dele havia sido enganado por imagens e gestos, assim como o meu coração foi enganado pela falta de transparência. Marcos não me perdoou naquele dia. Isso não é filme. Ele saiu e voltou outras vezes, com perguntas que me queimavam como brasas. Houveram europeias conversas por telefone, mensagens trocadas pela madrugada, visitas rápidas onde ele trazia lembranças da infância, um brinquedo usado, uma foto amarela. Aos poucos, em fios pequenos, fomos reconstruindo um diálogo que havia sido rompido. Ele precisava entender que minha atitude, por mais dolorosa, vinha de um lugar de proteção. Eu precisava também entender o custo emocional que eu impusera. Daniela, por sua vez, passou por suas próprias ruínas. Vi que havia sofrimento nela, além da construção cínica da história. Depois da exposição, ela foi procurada pela própria família, que questionou motivos e responsabilidades. Vi palavras de arrependimento nas entrelinhas das notícias. Vi também uma vontade explícita de recuperar desempenho social. Isso não apaga a traição, nem a intenção de usar o casamento para encobrir escassez afetiva ou material. Mas é importante dizer, dentro da tragédia humana, há sempre camadas. Ela veio pedir desculpas depois, com uma voz mais tênue, expondo seus motivos, desejos por estabilidade, medo de perder o brilho que ela julgava merecer, pressões que nunca justifiquem o que fez. Eu escutei, não para anular a dor que causou, mas para entender que as pessoas não são apenas vilãs de um capítulo isolado, são tecidos complexos. Com o tempo, Marcos foi articulando suas conclusões. Houveram momentos em que ele me atacou com a frieza de quem se sente traído, e momentos em que me abraçou como menino que o só via no reflexo das lembranças.
Em um jantar simples em que cozinhamos juntos em minha casa, ele falou sem máscaras. Eu não sabia quem eu estava amando, e doeu perceber que amei uma imagem. Essas palavras doeram, mas também trouxeram alívio. Alívio porque a verdade revela, mesmo que tarde, quem você escolheu amar e por quê. A reconciliação que veio não foi um ato grandioso, foi uma sequência de pequenas apostas, um almoço, um filme visto no sofá, uma consulta do dentista marcada por mim, uma ligação no meio da tarde, só para dizer como foi seu dia. A confiança se recompõe com tempo, com consistência, com ações que não pedem holofotes. Em um desses jantares caseiros, Marcos segurou minha mão de forma que não pedia mais justificativas. Ele reconheceu que eu havia agido por amor, ainda que de uma forma que dilacerou. Disse que entendia os motivos e que precisava de espaço para processar a raiva e a decepção. Disse também, com voz quebrada, que queria tentar reconstruir o caminho conosco, devagar, sem pressa. Reconstruir não significou apagar o que aconteceu. Significou, para nós, aprender a conviver com uma história que carrega cicatrizes. Significou, para mim, aceitar que meu gesto teve consequências e que eu deveria carregá-las com humildade. Significou, para Marcos, aceitar que a verdade pode custar caro e que a vergonha que sentiu não me exime de humanidade. Houveram conversas duras sobre limites, sobre formas diferentes de proteger sem expor tanto. Houveram pedidos de desculpa mútuos, em que eu admiti que podia ter escolhido uma rota menos pública e ele admitiu que havia ignorado sinais. Voltamos a frequentar a mesma praça, a mesma igreja em que ele foi batizado, não como se nada tivesse ocorrido, mas como quem replantou um jardim com cuidado. A memória daquele dia do casamento ainda é uma sombra longa, ela atravessa aniversários e encontros familiares como um aviso. Eu às vezes penso em como seria se eu tivesse optado pelo silêncio. Talvez hoje minha casa tivesse um casal em paz. Talvez meu filho tivesse um futuro decepado por escolhas. Ou talvez eu estivesse apenas adiando a dolorosa revelação para um dia em que a ferida seria ainda maior. Não tenho a resposta definitiva. Só sei que escolhi uma verdade e paguei o preço. Algumas pessoas me chamam de dura, outras de salvadora. Não me cabe aceitar rótulos. O que eu posso dizer é que quando se ama alguém, a coragem de suportar o ódio temporário é uma possibilidade real. Não digo que foi a atitude mais bonita, digo que foi a que escolhi porque não suportava a ideia de ver meu filho amarrado a uma mentira. A moral ali é ambígua. Amor pode proteger, mas também destruir se não for guiado por prudência. É um equilíbrio fino entre dignidade e humilhação, entre silêncio e exposição. Hoje, depois de meses de reconstrução, eu olho para trás com uma mistura de dor e reconhecimento. Perdemos pessoas, mas também ganhamos sinceridade. Marcos voltou a confiar em mim não porque apaguei a dor, mas porque mostrei que minha prioridade é a vida dele, mesmo quando isso me coloca na posição de vilã. E ele me escolheu apesar das cicatrizes. Daniela, por sua vez, segue sua vida com repercussões que eu não desejo nem celebro. É a consequência de escolhas. Sei que minha história incomoda. Ela expõe dilemas que muitos carregam em silêncio. Até onde ir para proteger quem amamos? Que preço estamos dispostos a pagar? Eu paguei R$45.000, sim. Paguei olhares e meses de silêncio. Paguei a fama temporária de mãe que exagerou. Mas também ganhei a chance de resgatar um filho das garras de uma mentira. E, acima de tudo, aprendi que toda ação tomada por amor precisa ser acompanhada de humildade para reconhecer o dano causado. Se essa história está falando com você de algum modo, se você sente que conhece alguém que precisa ouvir uma reflexão sobre amor, coragem e limites, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem possa se identificar. Essa foi a única forma que encontrei para transformar humilhação em lição, contar e aprender. Fecho com um pedido simples: não transformem suas dores em espetáculos para as redes. Há formas de proteger sem destruir.
mas também não deixem que o medo de errar impeça que se busque a verdade quando ela envolve a vida de quem se ama. Amor verdadeiro é o que perdoa, ama e, quando necessário, assume o custo de ser temporariamente odiado para salvar quem se ama de si mesmo. Se quiserem comentar, dividam nos comentários o que fariam. Cada situação tem suas particularidades e ouvir outras vozes nos ajuda a encontrar caminhos menos dolorosos. Se gostou, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir sobre coragem, limites e o preço de proteger. Volte sempre, ainda tenho outras memórias para dividir, algumas mais leves, outras tão duras quanto essa. Obrigada por me ouvir.